quando ela se sente responsável, então, normalmente é naquele período de adolescência, quando ela chega querendo transformar a vida de todo mundo, porque aí ela tomando a responsabilidade para si, ela quer fazer alguma coisa a respeito daquilo. Depois ela vai para uma fase de revolta, porque se você não pode me amar do jeito que eu sou, então eu tenho que fazer uma bagunça aqui até eu ser aceito. E essa bagunça pode ser uma simples revolta, como casos mais graves, envolvendo inclusive vícios, né? E nós tivemos professores incríveis, e os nossos professores conseguiram observar o seguinte: o contrário da conexão é o vício. Quantas vezes eu não acabei lidando com adultos viciados em alguma coisa? Drogas, bebidas, cigarros, sexo, jogos, mas porque ele estava sentindo falta de uma conexão com o pai ou com uma mãe, que foram coisas que aconteceram lá na infância. Então, a minha sugestão, né, para preservar essa saúde mental das crianças é que vocês entendam o seguinte: o meu marido e o pai do meu filho são pessoas completamente diferentes, apesar de viverem dentro do mesmo homem. Ou a minha esposa e a mãe do meu filho são pessoas completamente diferentes, apesar de viverem dentro daquela mesma mulher. Eu posso me separar daquela mulher, mas eu preciso sempre manter em mente que o meu filho jamais vai se separar daquela mãe. Se vocês não entenderem isso e conseguirem amar o pai da criança e a mãe da criança, não precisa ser o marido, a saúde mental, as emoções desses filhos ficam prevenidas. Não só a sua, como da criança, né? Exato, exato. Principalmente da criança, né? É importante fazer esse pacto de cuidado imediatamente quando você entra nessa seara, nessa decisão, quando você ainda não sabe se essa é a sua decisão, quando você vai ter essa primeira conversa, talvez essa primeira conversa que deve existir dentro do casal. Olha, independente do que aconteça aqui entre nós, vamos levantar uma bandeira branca de paz e vamos apertar aqui nossa mão e vamos combinar que nosso filho não tem nada a ver com isso. E É. que também Sabe, acho importante. pode falar, Fala, Paula. desculpa. Não, eu Não, também pode acho falar. importante saber o seguinte: um casal que fica junto, mas fica infeliz, não beneficia em nada as crianças. É importante Exato. também saber isso. Não é porque vocês estão na mesma casa que aquela criança está sendo beneficiada. Se ela não vê naquele ambiente amor, cuidado, se ela não vê o sucesso dos pais, ela também não está sendo beneficiada. E isso ela sente, né? Por mais que os pais Sim. tentam fingir que tá tudo bem, né? A criança sente ali a energia da casa, ela sente a mamãe que não tá feliz, ela sente o papai que não tá feliz. Então tem gente que às vezes acaba optando por não se separar também por conta dos filhos, e eu escuto muito assim, ó, eu vou esperar eles crescerem um pouco, né? E aí depois a gente vê, porque eles são muito pequenininhos, vão sofrer. Mas na verdade, talvez eles já sofrem, né? Já Já estão sofre. sofrendo. E você E vai eu ser já uma vi também, Paula, adultos que chegaram no consultório e falaram assim: agora minha mãe fica dizendo que ela aguentou aquele casamento por minha causa. Como que eu vou, como que eu vou fazer o tempo voltar e entregar de volta para ela a juventude dela, as possibilidades dela? Eu não pedi para ela fazer isso por mim. é, e é exatamente isso. Então, assim, essa criança, de alguma forma, quando os pais não estão felizes, ela fica presa ali, né? E o divórcio, por mais difícil que ele pareça naquele momento, ele é uma maneira de soltar aquela criança também para uma liberdade, de soltar aquela criança para que ela também faça as escolhas dela na vida, de que ela não se sinta presa num relacionamento por conta da sociedade, por conta do que as outras pessoas vão pensar e sentir, né? Para que ela tenha É, liberdade de fazer a escolha, né? É exato. olhar a mãe e falar assim: minha mãe foi corajosa, minha mãe estava infeliz no relacionamento e minha mamãe escolheu ser feliz, então eu também posso fazer isso. Eu vou fazer isso por mim, né? A gente fica com essa lição do que os nossos pais nos passam sempre, né? E aí Uhum. você falou uma coisa que é difícil,
mas que é um exercício. Tudo que eu falo para os meus pacientes, eu falo assim, ó, não é que eu vou falar que você vai sair fazendo, não, porque é que nem academia. Você não vai no primeiro dia e você já sai de lá magra, forte, musculosa, né? Quando você quer Muitas mudar. vezes as nossas emoções é igual à academia, né? Não é? Muitas coisas a gente não Treino, consegue fazer assim de primeira. precisa de treino. Eu falo que a gente só muda, né, por dois motivos, ou porque a gente sofreu demais, ou porque a gente aprendeu demais, né? E aí é o autoconhecimento ali, ó, o tempo todo, e você se observando, e você. Mas essa questão do que você falou do pai, né? De você apertar a mão da pessoa e dizer assim: eu não te amo como marido, mas eu te amo como pai do meu filho, porque você é pai do meu filho. Esse exercício é muito difícil, né? As pessoas até tentam fazer esse movimento, mas na primeira coisa que aparece, na primeira vez que acontece algo que sai daquilo que eu projetei que seria o ideal de um pai separado, porque tem isso também, quando a gente se separa, eu fiz isso, né? Eu, imagina, É. psicóloga, tem que ser tudo numa organização, na minha separação, né? Porque imagina, eu sou psicóloga, então ó, nós vamos ser os melhores amigos, tá? Nós não vamos brigar, a gente vai resolver tudo. E não é assim que funciona, Não, né? Então, o que não. que precisa ter aí para que isso dê certo? Para que eu consiga apertar a mão e sentir essa sintonia e sentir essa coisa boa? Eu penso que, primeiro de tudo, é o não julgamento, que é mais difícil, né? Olha, Paula, a respeito disso, eu tenho duas pontuações a fazer, tá? Eu sempre achei muito confuso essa ideia de não julgar, tá? Eu acho que a gente não sabe definir bem isso de não julgar. Por exemplo, se eu não julgar, como que eu vou saber o que é bom e o que é ruim para mim, né? Por exemplo, enquanto vocês estavam falando, vocês viram que eu acabei um copo de café ali. Aí eu tô com vontade de pegar esse pai que eu trouxe aqui para ilustrar para vocês e tomar ele, mas aí eu julguei, né? E se Tomar eu vai. precisar dele depois, né? E deixei ele ali. Mas veja, isso é um fato, né? Eu me deparo com fatos e eu preciso ter habilidade de saber se esse fato é bom ou não é bom para mim. Se eu quero ou não quero isso na minha vida. E eu preciso julgar para que isso aconteça. O que acontece é que nós usamos a palavra julgamento. Falhou minha internet aqui. Quer dizer, não sei se é a sua ou se é a minha. Oi? Oi? Voltamos? Agora Voltamos? deu Tá uma. bom. Você Eu estava estava falando, dizendo eu assim, ouvi até a parte que você falou de julgamento, né? então, a gente Você usa o termo julgamento, mas na realidade o que a gente está falando é de condenação. Então, assim, eu posso olhar, e isso é muito importante no divórcio, porque eu preciso julgar se viver aquela situação é bom para mim, que né? lindo. Eu preciso julgar, né? Assim, olha, esse ambiente onde eu estou vivendo, isso que essa pessoa tem para me oferecer, é o que vai ser bom para mim? Isso é um julgamento. E tudo bem julgar isso. O problema é condenar. O condenar é o seguinte: olha, essa pessoa está fazendo isso que não é bom e eu quero que ela faça diferente. Aí a gente entra num problema gravíssimo, né? Então, assim, saber o que você quer para você tá ok, mas não espere que as outras pessoas sejam diferentes só porque você quer que elas sejam diferentes. Elas têm direito de não serem, né? E como casal, a gente tem um tanto de amor ali envolvido. Sabe, é heróico demais, é bobagem demais acreditar que só o amor é o suficiente, não é. Precisa de amor, precisa de muito comprometimento, precisa de inteligência emocional. E cada vez mais, eu acho, viu, Paula? Porque o mundo, a sociedade está criando dinâmicas de vida muito diferentes. Né? Antigamente, o homem falava para a mulher, não vai trabalhar, e eles se resolviam assim, era bom, não era bom. Hoje é bom, continua não sendo bom, mas hoje é mais complexo e a gente precisa lidar com os frutos dessa complexidade. E isso exige
que a gente tenha uma certa inteligência emocional nas nossas relações todas, né? Então, acho que esse é um primeiro apontamento. O segundo apontamento que eu queria dizer é: as pessoas respondem muito àquilo que está no nosso coração quando nós vamos fazer algumas propostas a elas. Então, se eu chegar, né, no pai ou na mãe dos meus filhos para apertar a mão deles e dizer assim, olha, vamos fazer um pacto aqui e a gente vai buscar o melhor para essa criança. Se no momento em que eu fizer isso, eu tiver no meu coração única e simplesmente o bem do meu filho, isso sempre é possível. Agora, se no momento em que eu for fazer isso, eu tiver assim, não, deixa eu combinar isso, porque aquele filho da puta ali, entendeu? Ele vai fazer merda na vida dele, não sei o quê. As chances disso dar certo são zero. Né? Então, aquilo que está no nosso coração não precisa ser dito, isso chega no outro com muita rapidez. Né? Eu cuidei de uma mãe que veio com uma seguinte questão há pouco tempo. Ela se separou, o marido seguiu a vida, foi sempre parceiraço dela e tal, e ela dele, e esse marido encontrou uma outra pessoa, e estava tudo às mil maravilhas até que essa outra pessoa engravidou. E o marido veio, o ex-marido veio contar, né? Assim, olha, tal. E a gente está planejando ainda outro. Ela ficou maluca, né? Você está tirando dinheiro da boca do Então meu tava filho. tudo certo. Tava tudo certo até aí, né? Agora você vai tirar dinheiro da boca do meu filho. Aí eu falei para ela assim, mas como, né, que isso vai acontecer? Não, porque, sabe, vai ter que... É uma família de recursos, inclusive. Vai dividir aquilo que ia ficar para o meu filho e tal. Eu falei, você vai morrer. Você vai morrer mais cedo que o seu filho. E se ele tiver um irmão que ama, gente boa, eles vão poder se cuidar até bem velhinho depois que você estiver morta. Olha, tem um benefício melhor do que esse. Porque ele vai ficar com Sim. uma casa a mais ou uma casa a menos, ele vai ter um irmão com quem ele pode contar. Que é mais que muito mais valioso que uma casa, né? Que uma herança, né? Muito, entendeu? Muito, muito mais. Então, a administração dessas situações no dia a dia, eu acho que é isso mesmo que você falou, Paula, é como se fosse academia.